Olá, muito bom dia, 10 em ponto, começando aqui mais um Jovem Pan Morning Show, sua revista radiofônica da Jovem Pan. Sejam bem-vindos. Jovem Pan Morning Show. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na conversa dessa sexta, dia 10 de novembro de 2017. Tucanos em crise. Como fica a vida do PSDB com a destituição do senador Tasso Gereissati da liderança do partido? Você vai entender por que Aécio Neves deu essa demonstração de força que fatalmente amplia a crise no ninho tucano. Sociedade secreta. A atriz da série Smallville é apontada como líder de um culto cujas práticas incluem agressão e fome. Alison Mack seria responsável por recrutar escravas sexuais para este grupo. Dose dupla. Nessa manhã a gente recebe duas convidadas ilustres. A atriz Maiana Neiva, que interpreta a prostituta Leandra na novela das 9 da TV Globo, O Outro Lado do Paraíso, e também a idealizadora do movimento Menos um Lixo, Fê Cortez, que está lançando um canal no YouTube com foco em sustentabilidade. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando. Tem muito mais pra gente tratar nessa sexta-feira. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor. Vamos lá. Bom dia, senhor Edgar. Vamos lá. Opa. Sempre começa o programa aqui com você, te acionando pra gente divulgar essa hashtag pra quem ainda não sabe. Claro, olha, Qual é a de gente hoje? vai aproveitar a presença da Fê Cortez aqui, vai chamar atenção para esse assunto do meio ambiente. Eu quero que vocês levantem para os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter esta manhã a hashtag sustentabilidade é. Você pode mandar a sua dica, o que você Sempre faz, bom falar disso. como você compreende isso, né? Tem gente que pode compreender com um GIF, tem gente que pode compreender com um meme. E assim Sim. eu acho que a gente pode subir essa tag hoje nessa sexta-feira. Hashtag sustentabilidade é. Comente o programa e participe. Falar, Dói, melhor que falar em sustentabilidade é agir de acordo com práticas sustentáveis. Eu quero saber de vocês aí que nos ouvem pelo WhatsApp. Pode participar mandando mensagens em áudio ou em vídeo. Ah, bom, você é um cara preocupado com o meio ambiente? Você é uma pessoa que se preocupa com o nosso planeta? O que você faz, para ajudar nesse sentido? A sustentabilidade está, de alguma maneira, incorporada à sua rotina de vida? Como é que isso se dá? Fale pra gente, 11 931 17009 é o nosso WhatsApp. No mais, olha, pra acompanhar o Morning Show não precisa ser apenas pelo áudio, não. Você pode ver tudo o que acontece nesse estúdio multicolorido. Pelo nosso aplicativo da Jovem Pan, você tem as imagens aqui do programa. Pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp também. E pelo portal jovempanfm.com.br. Fora Instagram, também o nosso perfil, nossa página no Facebook, tem todo o conteúdo extra, além do que acontece aqui nesse programinha de rádio. Vai lá no Facebook do nosso perfil, se gostar, olha, dá o seu joinha que a gente fica amarradão, a gente fica bem feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia com a gente aqui na Jovem Pan. Vamos começar falando dessa história, sei lá se é macabra, o que eu posso dizer, Paulinha? Macabra, é pior que um filme de terror. Uma história que está envolvida é a atriz Alison Mack, da série Smallville. Você que é uma viciada em série, né? Diz que a menina liderava uma sociedade secreta aí, pra qual recrutava, como eu disse na abertura aqui, escravas sexuais. É sério isso? Cara, é uma história muito louca, né? Ela interpretava a Chloe Sullivan, pra quem não se lembra, que era amiga do personagem do Clark Kent nessa série. O que é que acontece, Edgar? Eu fui fazer uma pesquisa aqui na internet sobre essa sociedade... É uma organização, na verdade, que ajuda a pessoa a se dar bem na vida, como se fosse uma autoajuda, tá? Chama Nexium e é liderada por um cara chamado Keith Raniere. Tem muita coisa sobre eles na internet, inclusive denúncias anteriores.
Não com esse volume de detalhes, né, que a gente teve agora, mas algumas coisas como, nossa, essa organização é estranha, é uma espécie de lavagem cerebral, chegou um momento em que, por exemplo, algumas mulheres contam que eles começavam a pesar, tipo, mas o que você acha melhor? Você ficar aqui com a gente, feliz, ou você ir lá, voltar para sua família, onde você tinha problemas e tal? Então já tinham algumas denúncias ali na internet. Eu li algumas coisas, matérias de 2010, algumas pistas. Muita gente falando a respeito desse cara, o Keith Raniere, que é o líder da organização, então considerado por muitos, né, o cara que traz aquele ponto de vista, aquela forma diferente de se interpretar as coisas, mas considerado charlatão também por muitos outros. Então já tinham alguns pontos aí aparecendo. Aí o que aconteceu? No mês passado, veio uma atriz que é bem famosa nos Estados Unidos, chamada Catherine Oxenberg. Ela fez aquela novela Dynasty nos Estados Unidos. E ela foi em vários programas, falou com a People e tal, e contou a seguinte história, que a filha dela, que se chama India, tinha entrado aí nessa NXIVM e realmente estava abduzida, assim, pela organização, que ela já estava dizendo que considerava um culto, que a menina estava sob um regime calórico de 800 calorias dia, né, e que tinha a marca, uma marca que até a menina não sabia dizer exatamente o que era, mas feita por queimadura, né, o que eles chamam de branding e tal, e dizendo que ela estava querendo fazer de tudo para libertar a filha disso, para que a filha saísse, mas que a filha achava que não, que estava lá participando, que gostava muito do que aprendia por lá, etc e tal. Aí saíram matérias no New York Times, no Daily News, The Sun, aí trazendo muito mais detalhes, porque teve um cara chamado Frank Parlato que resolveu abrir o jogo. Ele trabalhou como porta-voz da NXIVM por um tempo, e aí ele trouxe essa informação, que dentro da NXIVM, as mulheres que faziam parte aí desse grupo de autoajuda e tal, tinham uma espécie de uma sociedade secreta chamada DOS. E o que acontecia nessa sociedade secreta? Muitas dessas mulheres serviam como escravas sexuais dos líderes aí da NXIVM, e elas tinham que aliciar outras mulheres para fazer parte da organização. Isso era uma coisa meio uma obrigatoriedade. Era tipo um sistema de pirâmide. E essa menina, que é a atriz Alison Mack, ela seria o braço direito do fundador, entendeu? Então ela seria a ponta da pirâmide, né? Estaria ali aliciando outras mulheres para entrar para essa organização. Isso. Então, além desse regime calórico, que parece que tem muito a ver com as preferências do líder, que ele gosta de mulheres magras, então todas essas meninas tinham que consumir 800 calorias diárias, que é super pouco. Se elas não conseguissem trazer outras pessoas ou andassem fora ali da linha do que eles consideram corretos, eram punidas fisicamente. Nossa. E também chantageadas com fotos de nu e tal. Se você for na internet, você vai achar muita coisa. Eu fiquei que nem maluca agora procurando, mas até nem deu tempo de reunir tudo que eu consegui achar. Existe um site na internet totalmente dedicado a isso, com lista de mulheres que provavelmente foram aliciadas e fazem parte, inclusive tem o nome da Alison Mack. Tem muita coisa, é uma história horrorosa. E eu encontrei um vídeo da própria Alison conversando com o Keith Raniere, que é o líder da instituição, e ele vai falando para ela a respeito de um ponto de vista que ele tem ali da vida, e ela chora, se emociona, sabe? Negócio complicado aí, assim como nos casos que a gente viu, né, de acusações de assédio e abuso, agora estão surgindo outros. Eu vi matéria que saiu no Canadá agora, de uma pessoa dizendo que conseguiu se desvencilhar aí desse culto. Eles estão chamando de culto porque tem essa história da lavagem cerebral, né, Ed? Então eles se vendiam como uma autoajuda, uma coisa para fazer você... Olha, essas imagens que vocês estão vendo, esse é o líder dessa NXIVM aí, o Keith Raniere. Da seita? Não é assim, existe uma organização pública, um site que é essa NXIVM, entendeu? E a organização secreta que a menina lideraria seria essa DOS.
Seria uma organização secreta dentro da Nexium. O que eles falam é o seguinte, eles começam fazendo aquela coisa de autoajuda e tal. Aí você, por exemplo, Arcona, nossa mulher, começa a ficar mais envolvida, a acreditar muito naquele papo, começa a rolar tipo uma lavagem cerebralzinha, e aí, quem sabe, você não vá para esse próximo nível, que seria aliciar outras mulheres e realmente virar uma servinha ali no culto, né? É complicado, é uma história muito maluca, parece até uma história de filme mesmo. De filme e de série. Você sempre fala de série, que se você tirar desse... Enfim, poderia ser o roteiro de uma série. Mas esse cara aí, esse cara que a gente tá vendo, que é o Keith Raniere, tem muita coisa sobre ele, perfil que já foi feito na Vanity Fair, porque ele era considerado, sei lá, um guru da autoajuda, entendeu, Edgar? Tipo, um cara que ia lá e explicava um jeito de você viver a vida melhor, digamos assim, entendeu? E aí essa história do culto e da seita, que seria liderada por essa menina, tá vendo como ela se emociona aí na conversa com ele? Seria meio que uma sociedade secreta dentro desse grupo de pessoas que teoricamente estão indo lá só pra buscar uma autoajuda, entendeu? Sei lá, é uma história muito maluca, gente. Vai pra internet, no meu site eu fiz um apanhado com vídeos, links pra você que quiser saber mais, jp.com.br/Paula Carvalho, e muitas matérias já saindo, Estados Unidos, Canadá, de outras pessoas que foram aliciadas. E tem uma coisa muito forte nisso daí, né, Edgar? Tem a marca, as meninas são marcadas. Então você tem ali elas marcadas a ferro, elas têm realmente essa marca, absurdo, né? Então é uma coisa que meio concretiza, não fica só no abstrato. Era assim, gente, as pessoas eram marcadas, então dá pra ver. E aí você começa a achar que é mesmo tudo Edgar, verdade, né? Hoje, como você pode ver aí no roteiro, eu roteirizei as coisas em ordem crescente de absurdo. A próxima nota é sobre política nacional. Pois é, eu falei, vamos sair desse absurdo pro nosso absurdo, pra nossa vida real aqui no Brasil. Vamos a Brasília, falar de política, convocando aí nosso correspondente por lá, Zé Maria Trindade. Olha, o senador Aécio Neves destituiu o colega Tasso Gereissati do comando do PSDB, ampliando assim a crise interna no partido. Trindade, vamos lá, quais são os bastidores dessa história toda aí? Bom dia pra você na capital federal. Pois é, rolou barraco no Ninho dos Tucanos, viu? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, é que a gente não poderia convidar para a mesma festa o presidente... Boa, bem lembrado. Presidente do PSDB, licenciado senador Aécio Neves, e o antes, né, interino Tasso Gereissati, isso já não era novidade, né? Mas aí, com o lançamento da candidatura do senador Tasso Gereissati, ele lançou a candidatura anteontem, a coisa ficou pior, porque o grupo do Aécio Neves está sendo questionado pelo senador Tasso Gereissati, que fala frases tipo: o meu PSDB não é o PSDB de vocês, eu tenho divergências profundas e éticas com você, falando na cara do grupo do PSDB que apoia o senador Aécio Neves, né? E aí o senador Aécio Neves, ontem à tarde, bateu um telefonema para o senador Tasso Gereissati: posso dar uma passadinha aí? Posso, vem aqui. Aí ele pegou o elevador e foi. Os dois têm um gabinete naquela torre do Senado Federal. A maioria dos gabinetes fica na parte ali de baixo, né, onde tem aquela cúpula, e os dois têm uns gabinetes maiores que ficam exatamente na cúpula, que o poder também gosta de altura. E aí, nesse caso, o senador Aécio Neves foi no gabinete do senador Tasso Gereissati e sugeriu que ele renunciasse à presidência interina. Tasso, eu me recuso, você tem a caneta, tem o poder, se quiser me tirar daqui, é só voltar. Tasso achava que o Aécio não teria coragem de fazer isso. Aécio, então eu vou fazer isso. E aí os dois começaram a discutir, saíram, o Aécio saiu, foram conversas, palavras duras, aí o Aécio saiu do gabinete e no corredor, enquanto esperava o elevador, rolou mais conversa dura e ríspida sobre ética e sobre condução do partido do PSDB, né? Tasso Gereissati, Edgar, confessou a aliados, amigos, que já teve a ponto de deixar o PSDB, diz que não aguentava mais essa disputa interna, mas agora ele está envolvido em ganhar, no dia 9 do próximo mês, a indicação para presidente nacional do PSDB. E ele quer, inclusive, retirar da Executiva Nacional os deputados e senadores que apoiam o senador Aécio Neves, né? Ele diz que quer fazer ali uma remoção do grupo do senador Aécio Neves. E aí, nessa disputa, o senador Aécio retomou a presidência, né? Porque ele é presidente licenciado,
e em seguida ele se afastou indicando o vice-presidente mais antigo, que é o ex-governador tampão aí de São Paulo, Alberto Goldman, que foi deputado, foi líder do PSDB na Câmara dos Deputados, para fazer uma disputa considerada ali mais justa, né? Está entre o governador de Goiás, Marconi Perillo, e o senador Tasso Gereissati. Tirando a presidência do Tasso, o senador Aécio Neves tira de Tasso uma máquina importante de campanha, né? São os endereços, são os nomes dos delegados, quase 400 delegados que vão decidir isso, né? E também o que cada um desses delegados tem no poder e no governo, quer dizer, isso é um canhão político. O objetivo não é só a presidência do PSDB, está em jogo a permanência de um grupo importante do PSDB no governo Temer. Se no mês que vem, Edgar, a convenção, depois de eleger o presidente, aprovar uma moção para que os ministros deixem o governo, aí eles serão obrigados. E é isso que o senador Aécio Neves quer fazer, um acordo para evitar a saída do governo. A cisão é a palavra do momento quando se fala em PSDB, né? A gente tem vários motivos para colocar nesses termos, porque você vê lá, disputa interna, que até então estava ali vigente, agora parece que deu uma acalmada. Dória e Alckmin, quem que vai ser o candidato? Cabeças pretas, formando um movimento dentro do partido, buscando renovar o PSDB, colando o PSDB, buscando colar novamente a imagem do PSDB a figuras, a quadros históricos do partido, como Mário Covas, Franco Montoro. Agora mais essa aí, que fica a dúvida, se essa cisão era só regional, entre o PSDB São Paulo e o PSDB Minas Gerais, enfim, ou se é uma cisão entre o PSDB que quer desembarcar e o PSDB que quer ficar colado na imagem do presidente Michel Temer. Ô Tonholi, pra você ter uma ideia disso aí, olha, o fato do Alckmin ter até se colocado ontem, dizendo que não foi consultado sobre essa ação que resultou na saída do Tasso Gereissati do comando do PSDB, é um exemplo disso aí. Ele afirmou ainda que a destituição não contribui para a união do partido, de jeito nenhum. Eu te pergunto, como é que fica esse ninho tucano, com pena voando para tudo quanto é lado, Tonholi? Eu queria fazer uso da linguagem biológica. Sabe aquele peixinho que fica do lado do tubarão? Chama rêmora ou peixe-piloto. Sim. Ele limpa a boca do tubarão de impurezas, o tubarão não o devora em troca de ele limpar a boquinha e a pele do tubarão. É o paliteiro, né? Com mensalidade, né? Com mensalidade esse processo. O PMDB sempre foi a rêmora de outros partidos, só que ele oferece algo em troco muito grande. Vamos lembrar uma coisa. O PSDB foi fundado quando? Junho de 88. Por conta de achar que o PMDB era muito fisiologista. Só que o PMDB tem um condão, tem uma característica genial. Foi inventada pelo finado governador Horácio Squercia, quando ele inventou as frentes municipalistas, que era o seguinte: núcleos, como se fossem médicos de família, paroquiais, que visitavam políticos localmente nas cidades. Isso fez uma oxigenação para o PMDB, a ponto de o PMDB nas eleições de 2014 ter feito a maioria dos prefeitos, governadores e senadores. Então o PMDB é o parceiro fantasma do poder. Haja vista que essas lideranças locais fizeram com que o Eduardo Cunha subisse, ele que vem de um rincão, e o próprio Pezão vem de um rincão. Então partidos de punhos de cambraia como o PSDB necessitam de um partido com essa irrigação política para poder sobreviver. Volto a dizer, quando o Tasso Gereissati fez há um mês e pouco, quase 2 meses, o vídeo rompendo com o governo Temer, o Temer ficou pé da vida. Por quê? Ele já estava engajado em fazer uma troca com o PSDB, a ponto dele ter liberado aí 36 milhões de emendas parlamentares para apoiar a volta do Aécio. Então o que acontece? Não tem como o PSDB sobreviver sem esse parceiro fantasma que é o PMDB, pelos motivos que eu já expus, a irrigação política sem igual no Brasil. Agora eu não consigo ver o PSDB sobreviver sem o PMDB, e o PMDB hoje é Aécio, é todo pro Aécio. O Zé Maria Trindade pode dizer se eu tô errado ou certo na minha pobre análise. Fala, Zé. Não, é isso mesmo, esta comensalidade, né, que é diferente do parasita, né, que ataca diretamente
a fonte de alimentação, essa comensalidade entre PMDB sempre sobra para os dois lados. Agora, a situação se complicou porque a maioria do PSDB quer deixar o governo Temer. O Tonholi lembrou muito bem aí, a fundação do PSDB, Edgar, foi através de um grupo chamado MUP, né, o Movimento Unidade Partidária, e que acabou saindo, era elite do PMDB, elite pensante do PMDB, saíram, além dos parlamentares, os técnicos, os economistas, né, que seria ali a cabeça pensante e mais social-democrata do PMDB. Agora, essa história já ficou para trás, o PSDB hoje tem uma capilaridade grande. Em Minas Gerais, onde o PSDB assumiu o governo, fez muito prefeito, né? E cresceu muito, mas mesmo assim os dois partidos se entendem e, estranhamente, Tonholi, contra toda a lógica ideológica, o PSDB se dá muito bem com o DEM. É tanto que ontem eu até perguntei ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele se esquivou, ele não falou sobre a crise no PSDB, dizendo que são todos amigos. Mas essa comensalidade na política, ela é danosa. Eu sempre gosto do embate e é no embate e na briga que a gente fica sabendo de coisa. O resumo disso aí, viu, Edgar, é de que o senador Aécio Neves decidiu vender caro esta resistência que ele está sofrendo no PSDB. Cai, mas cai atirando. Obrigado, Trindade. Cenas dos próximos capítulos dessa briga interna aí. O próximo jab ou o próximo cruzado, você deixa a gente informado. Obrigado, Zé. Bom trabalho aí. Bem, obrigado. Bom dia a todos. Vamos lá. Eu citei aqui o governador Geraldo Alckmin, que, aliás, não deve ter gostado nada da frase da delegada Elizabeth Sato, que diz que nem a Rota tem conseguido entrar nas favelas da capital paulista. Tamanho o poder dos criminosos. O repórter Tiago Muniz traz os detalhes pra gente agora em vídeo aqui no Morning Show. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Causou bastante polêmica, principalmente nos meios policiais, a declaração da chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Elizabeth Sato. Porque ela disse que em Paraisópolis nem a Rota está entrando. As palavras foram ditas durante um congresso promovido pela entidade do Movimento por um Ministério Público Democrático, que reunia representantes das Polícia Civil, Polícia Militar, discutindo a questão da segurança pública. E as declarações da Elizabeth Sato são importantes porque ela não é qualquer delegada. Ela exerce uma das principais funções dentro da organização da Polícia Civil Paulista. E ela falou isso do lado do coronel que chefia a Polícia Militar na capital paulista. Tanto é que ela fala, o coronel aqui depois vai dizer que eu estou mentindo ou não. De qualquer maneira, a declaração foi dada e ela é bastante clara no sentido de que nem a Rota está entrando na favela de Paraisópolis. Eu converso muito com os nossos investigadores me falaram na semana passada, doutora, tá difícil entrar na Paraisópolis. Nem a PM, depois o coronel vai dizer se é verdade ou se é mentira. Nem a PM, nem a Rota está entrando lá. Então vamos parar de ficar numa culpa da polícia, a culpa é do MP, a culpa é não sei de quem, a culpa é não sei de quem. Nós temos que efetivamente enfrentar o problema. O problema está aqui? Está aqui. Bom, essa é a declaração aí da Elizabeth Sato, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A favela de Paraisópolis é uma das maiores da capital paulista, fica muito próxima da região do Morumbi e também a alguns quilômetros, poucos quilômetros, do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Então, do lado do Palácio dos Bandeirantes, nem a polícia está entrando? Bem, a polícia, inclusive, fez questão de fazer uma operação nesta madrugada na região para provar que a afirmação da Elizabeth Sato está incorreta. No entanto, ela fala também nessa palestra que em outras investigações a Polícia Civil tem encontrado sim dificuldades e em alguns casos só conseguiu entrar porque estavam investigando casos de homicídio, ou seja, que não tinham aí casos que não tinham ligação necessariamente com o crime organizado. De qualquer maneira, repercutiu bastante no meio da segurança pública essa declaração da delegada Elizabeth Sato. Valeu, Edgar. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Aí as informações com o nosso repórter aqui da Jovem Pan, o Tiago Muniz. E aí, Tonholi, o que a gente pode dizer sobre isso aí? Há 10 anos, eu tive que fazer uma infiltração em Paraisópolis, no coração de Paraisópolis, para fazer um perfil para Rolling Stone do Cascão do Trilha Sonora do Gueto. Para poder entrar no coração de Paraisópolis, eu tive que ter visto carimbado pelo PCC. E provavelmente foi escoltado, né? Isso há 10 anos. Hoje,
como o PCC cresceu muito, tá pior ainda. Eu endosso o que fala a doutora Sato. Agora, o Thiago trouxe a informação de que a polícia fez uma operação hoje cedo, entrou em Paraisópolis. Ah, tio, qual é? Fazer operação de manhã pra entrar na favela é mais fácil que dar bolo pra formiga. Eu quero saber os caras entrarem assimetricamente num horário perdido da madrugada à noite. Não entra nem a pau. Não entra. Vamos girar o assunto agora no Morning Show. Vamos falar do incêndio de grandes proporções que derreteu ontem o antigo Projac da TV Globo lá no Rio de Janeiro. Vini, a coisa foi feia. Quando eu soube e depois vi a imagem, falei, nossa, foi bem pior do que eu imaginei. E felizmente com nenhum ferido, com nenhuma vítima, Edgar? né? Como você bem disse, né, o antigo e famoso Projac, né, agora o novo Estúdios Globo, que foi atingido aí por esse incêndio de grandes proporções ali em um galpão que serviria de apoio para a próxima novela das 7 da Rede Globo, Deus Salve o Rei. O incêndio teria começado em uma filmagem que manipulava fogo, porém uma investigação até mais detalhada, né, Edgar, será feita aí a partir de hoje. Segundo o comunicado da Globo, o fogo começou por volta das 6 horas, acabou sendo controlado ali pelos bombeiros por volta das 10h30 da noite. Como eu disse, ninguém ficou ferido. O ator Rômulo Estrela, que é um dos protagonistas da novela, e também o diretor Fabrício Mamberti estavam no local quando o fogo começou, mas, repito, nada aconteceu com ninguém da produção, com nenhum ator, com nenhum diretor, né, Edgar? Essa novela que vai estrear no dia 9 de janeiro e mesmo após essa destruição aí do galpão, a data de estreia deve ser mantida para Deus Salve o Rei, que é uma novela medieval ali da Rede Globo, lembrando até um pouco de Game of Thrones, né, de Guerra entre Reinos, e algumas atrizes, alguns atores da Globo também publicaram ontem uma hashtag Deus Salve o Rei, falando sobre a novela e sobre este incidente, né? As atrizes, a Marina Rui Barbosa e a Bruna Marquezine postaram até a foto de uma fênix, né, que é a ave que renasce das cinzas, querendo dizer que também a novela vai continuar e vai renascer mesmo com este incêndio. E a Tata Werneck também colocou ali um post, olha lá, essa da Bruna Marquezine, né, Fênix, Deus Salve o Rei, e a foto de um coração. Podemos voltar naquele primeiro, Bruno, esse da Tata Werneck, Deus Salve o Rei, uma história linda, e agora ainda mais forte, somos uma equipe unida que se admira, se ama e respeita. Aguardem Deus Salve o Rei, que renasce hoje ainda mais forte. Essas foram as palavras da Tata Werneck. Diga. Uma surpresa mesmo, que a Globo, que mantém uma brigada de incêndio, tem obviamente nos uma estrutura de ali, segurança ali, né? Extintores, todos os aparatos para combater o fogo, e você vê que é um incêndio de grandes proporções mesmo, não foi ali, pequeno não. com muito material inflamável de cenário, né? Quer dizer, a situação fica realmente crítica. O positivo é que ninguém, como você disse, ficou ferido com essa história. Uma outra história triste aí, falando ainda de televisão, e que também é surpresa total, foi a morte precoce da atriz Márcia Cabrita. Exato. 53 anos, Vini. Apenas 53 anos, Edgar. Em 2010, que aconteceu, cara? Ela já sofria, né, de um câncer no ovário desde 2010, e ela foi afastada também da última novela das 6, Novo Mundo, né, porque acabou agravando essa doença, e ela acabou falecendo aí no hospital Quinta D'Or. Ela estava internada lá há 10 dias, ela que ficou marcada pela personagem Neide, né, a empregada de Sai de Baixo, também participou de outras novelas da Globo, como Sete Pecados, Beleza Pura, Morde a Sopra, fez algumas séries no Multishow, como Vai Que Cola e Treme Treme. Em 2010, Edgar, quando ela descobriu esse câncer de ovário, ela também fez um blog que chamava Força na Peruca, que ficou muito famoso na época, e que ela trazia realmente a realidade da doença. E tem até uma entrevista no jogo que ela fala, né? Existe, às vezes, um encantamento sobre o câncer, essa coisa do heroísmo, né? E na verdade não é. Eu quero falar sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a tristeza que a gente acaba passando quando descobre essa doença. Então ela tinha esses relatos aí no blog Força na Peruca. Infelizmente veio a falecer a Márcia Cabrita, atriz e humorista, aos 53 anos, Edgar. Agora 10 horas 29 minutos, horário de Brasília.
10h33, horário de Brasília. Nossa convidada de hoje é uma prostituta na ficção de Valcir Carrasco. Tô falando da Leandra, personagem da Maiana Neiva na novela das 9 da TV Globo, O Outro Lado do Paraíso. Maiana, seja muito bem-vinda ao nosso programinha de rádio. Muito bom te receber aqui, viu? Super prazer estar aqui com você, Edgar, com todos vocês, ouvintes. Um beijo enorme. Olha, todo mundo sabe aqui, o Vini me tira sarro, brinca comigo, o Vini que traz as informações da TV, né, dos folhetins, né, que eu não sou lá o melhor modelo de noveleiro. Noveleiro assim. de plantão. Mas teve uma cena... Não mente, Edgar, pelo amor de Deus. Teve uma cena que, às vezes eu vou, aquela de passagem, assim, sabe, vejo as chamadas, e teve uma cena que me chamou a atenção, porque eu vi, e eu queria o teu comentário. Você tava lá simplesmente contracenando com ninguém menos que Laura Cardoso e Fernanda Montenegro. Eu fiquei pensando, uau, que responsa tá diante desses dois ícones da teledramaturgia brasileira. Que tipo de sentimento, que sensação te causa aí quando você se vê de frente a esses monstros da televisão brasileira? Eu acho que é um maravilhamento, né? Porque a capacidade que elas têm de criar magia é uma coisa impressionante, assim. A Fernanda, o nível de concentração, o nível de humanidade, dignidade que ela traz pra tudo. As 10 inflexões que ela tem em uma frase, em uma palavra, assim. A Laura é valente, a Laura é uma força, assim. Você não existe em nenhuma das duas qualquer tipo de fragilidade ou... Né? Estão ficando mais velhas, as duas com 89 e 90 anos respectivamente, e são assim, um vulcão em erupção. Elas entram no jogo pra ganhar, então assim, eu fico me sentindo assim, acho que é um presente do universo mesmo. E rola uma dica ali nos bastidores também, com as duas, uma orientação, que é sempre bom ouvir, né? É impressionante, rola um jogo sempre, elas são incrivelmente generosas e parceiras. E se alimentar daquele fluxo, acho que o jogo do ator é um pouco isso, assim, esse entrar no outro e sair, esse bate-bola, assim, desse fluxo. E aí depois também tem as fofocas, né? A Fernanda fala do canário dela. Que privilégio ouvir a história do canário da Fernanda. Sim, o canário da Fernanda, a gente já ama. Ô, Maiana, a novela tá ainda no início, né? Tá começando, né? A trama toda. Que tipo de evolução você espera da personagem? Tem sempre isso, né? Aquela personagem que ganha vida, ganha corpo e se engrandece dentro da trama, dentro da história. Você tem alguma expectativa com relação a isso? Com certeza, eu acho que o texto do Valcir é um texto super corajoso e nesse momento, assim, fala de mulheres em situação de opressão, né? Traz essas temáticas e essa valentia de tratar de uma série de coisas que são muito incômodas, né? E ao mesmo tempo muito atuais. Então você tem uma mulher, enfim, negra que é empregada, vai ter uma ascensão muito grande. Você tem uma prostituta que também vai ter uma virada. Você tem uma mulher que é oprimida pelo marido, também vai ter uma virada. Então assim, é muito feminina a novela. Então a gente espera sim que tem grandes mudanças. A novela vai ter uma segunda fase e o Valcir já falou que vai ter uma outra novela a partir da segunda fase. Então tem muitos turning points, assim, na história. Quando você soube que você ia interpretar uma prostituta, como você se preparou? E se você tem alguma preocupação, assim, de alguma coisa que você não gostaria de imprimir no personagem, sabe? Porque tem algum, por exemplo, prostituta. Tem uma coisa que já vem na cabeça de todo mundo, meio um estereotipo, né? Você tem alguma coisa que você pensa, eu não quero imprimir isso, eu quero imprimir uma coisa diferente nessa mulher? Absolutamente, assim. A prostituta, como outros personagens, né, assim, tem isso que você falou, tem um lugar comum muito, muito claro. E pra mim, como atriz, a gente sempre quer falar de uma mulher que tem uma vida. Já tá dito que ela é uma prostituta, né? Na roupa, no cenário, a própria história já diz isso. Você não precisa fazer um highlight, fazer a prostituta, né? É uma mulher que tem uma luta, que tem uma vivência, que tem seus quereres, suas necessidades, suas dores. Então, em nenhum momento, assim, eu, claro, estudei, conversei com muitas prostitutas, fiz uma pesquisa enorme. É um universo muito distante de mim, então eu nunca tinha feito. Era pra mim foi uma pesquisa muito interessante também, porque como mulher e feminista de alguma maneira, mexeu profundamente comigo, porque eu peguei prostitutas. A minha personagem é uma prostituta do interior do Tocantins, do interior do Brasil profundo, sem nenhuma glamorização, uma mulher muito sofrida, enfim.
Mas eu fiz toda uma pesquisa e uma das coisas que me chamou muita atenção foi com as prostitutas suecas, a P. Larsen, que elas jogaram uma ideia que mexeu muito com a minha cabeça, que a prostituição é hoje a última fronteira do feminismo. Que discute essa ideia de que é o seguinte, as prostitutas, ao serem colocadas à margem da sociedade, elas estão sempre na clandestinidade. Como não é uma profissão legalizada em muitos países, inclusive no Brasil, no Brasil, elas, no momento que existe uma violência contra elas, que existe muito, é uma violência contra uma pessoa que não existe. É uma violência que não é criminalizada, portanto não é punida. Isso mexeu muito comigo, porque ao mesmo tempo, como mulher, você pensa, puxa, gostaria de tirar essa pessoa dessa condição, né? Muitas prostitutas que eu conversei entram nessa profissão por causa de necessidade financeira, às vezes para ajudar o marido. Uma que eu conversei, o marido tinha uma dívida de jogo enorme, a mulher entra para... Assim, então, existe um universo muito de prostitutas de luxo, das pessoas que escolhem isso hoje em dia, mas não é o universo da minha personagem, né? Então, assim, me criou dentro de mim também muitas questões, não só como atriz, de como eu gostaria de retratar isso, mas como mulher... me excitou assim, muitos questionamentos, né? Porque também legalizar a prostituição, você abre uma série de portas para toda uma indústria de exploração sexual. É uma coisa muito controversa na minha cabeça. Mas como atriz, com certeza, minha maior preocupação é falar de uma mulher, Leandra, que está atravessando essa jornada, que tem suas questões, e por acaso ela é uma prostituta. Ser uma prostituta faz parte, mas não é focar no ser prostituta. Acho que o prostituto é posterior às questões humanas. Isso foi retirado do site do Ministério do Trabalho, mas constou lá por muitos anos, que era um kit para boa prostituição. Então eu tô lendo trechos que tem lá. Dicas: seduzir com apelidos carinhosos, envolver com perfume, respeitar o silêncio do cliente e outra coisa, lavar roupas dos garimpeiros. Bom, tem um código de comportamento que o próprio Ministério do Trabalho chegou a estipular. Salvo melhor juízo, acho que a primeira novela da Globo que trouxe prostituição mais ostensivamente foi Gabriela, de 75, em que tinha o Bataclan. A Globo te deu alguma orientação de renovar o default, o chavão do papel da prostituta dentro da história da telenovela da Globo? A gente teve uma preparação, Mauro Mendonça Filho é um diretor muito cuidadoso, assim. E a gente, pela novela tratar de questões muito polêmicas, todos nós tivemos um cuidado na preparação, né? Mas isso também, de alguma maneira, o diretor traz um texto, o autor traz um texto pronto, o ator traz aquilo que ele estudou, né? E termina sendo um pouco... a gente junta um pouco de tudo ali e o personagem é um resultado final de todas essas forças. E, de alguma maneira, também uma novela é um trabalho, uma obra artística. De alguma maneira, não existe, assim, não é uma obra educativa, uma obra... Digo, ela vem também colocar questões, né? Ela não é digamos, uma referência no caso do Ministério do Trabalho, uma referência política, como é que eu posso dizer? Uma referência nesse sentido de... institucional, isso é uma boa palavra. Ela vem provocar questões, é uma obra artística, ela vem levantar as questões, né? E não de alguma maneira fechar. Mas a Globo sim se preocupou em colocar, a gente ter cuidado em tratar desses temas todos. Maiana, você já enveredou um pouco para a tua opinião a respeito do que seria a regulamentação dessa profissão, aí levantando algum ônus do que seria essa regulamentação. O que você vê de bom nessa regulamentação? O que você acha disso? Qual a sua opinião sobre a regulamentação da profissão, da prostituição? Porque a prostituição não é crime em si, né? Mas o fomento, a exploração da prostituição é, sim, considerada crime no Brasil. Qual que é a tua opinião? Eu queria que você avançasse um pouco mais nesse pensamento. Olha, eu, de alguma maneira, hoje... eu acho que é muito importante a gente cuidar das pessoas e cuidar da saúde das pessoas, Eu sou a favor da legalização, assim, pelo trabalho e pelo estudo que eu fiz, pela Gabriela Leite, por uma série de mulheres, inclusive no Brasil, que trouxeram, assim, o nível de violência e tudo que acontece por trás dos bastidores que protegeria essa mulher. Acho que é a escolha da mulher saber o que ela quer fazer com a sua vida e seu corpo. Eu, como pessoa... tenho a minha opinião, assim, sobre a prostituição.
eu, como mulher, não faria isso. Mas se uma mulher escolhe ter isso, que ela tem os seus direitos, que ela tem o direito de ser livre e de ser protegida pela lei. Né? Eu acho que não é um... Eu acho que minha opinião nesse sentido é de proteger a mulher, seja qual for a escolha dela. Sim. Né? Agora, existe todo um cuidado sobre essa indústria, né? Recentemente uma modelo foi encontrada numa mala. Assim, existe uma série de coisas acerca da indústria sexual que é uma coisa muito perigosa e difícil ainda de regulamentar. Né? Então eu tenho as minhas questões também no tocante a isso. Assim, Como né? isso vai se dar. Como isso vai se dar. Fala, Maiana, desses temas delicados, todos que você já falou aí da novela, né, do racismo, das prostitutas e da violência doméstica, me parece que o da violência doméstica tem sido tratado até com mais força aí pelo Valcir Carrasco, que tem um texto ácido, direto, que às vezes até assusta, né? E as cenas ali do Gael têm sido realmente bem fortes, né? Como que você tem visto isso, até como feminista, que você já falou que na televisão brasileira, no horário nobre, ali no principal horário da Globo na televisão? Eu acho que o movimento do despertar, assim, da força feminina no mundo hoje, graças a Deus, é muito forte. Estamos vivendo, assim, um momento histórico, onde o Harvey Weinstein, onde todas as... isso precisa vir à tona, né? Eu acho que a novela discutia esse tema. Ontem mesmo, uma mulher foi morta, foi noticiada aqui em São Paulo. Foi filmado ela saindo da fábrica, não lembro agora o nome, mas... o cara espancando, o marido espancando ela na saída do trabalho. Ela é casada com o cara porque ela se separou. Então, assim, são realidades que parecem fictícias, mas são muito mais parte da realidade do que a gente imagina. Tá muito mais próximo do que muito mais próximo. Então, assim, é um acolhimento. A novela também está discutindo e trazendo no final da novela os números para você ligar e denunciar. Assim. Existe um levante de proteção. Hoje, na indústria hollywoodiana, a maior indústria do mundo de entretenimento, onde as pessoas que sequer ousariam se levantar contra um grande produtor, né? E quanto mais hoje, uma série de coisas assim que eu acho que é um momento de discutir essas questões da mulher. Então, assim, acho que a novela não podia ser diferente. Então, eu acho que se temos um entretenimento, que é entretenimento, né, uma novela, que ele venha para discutir temas necessários também, que não seja só uma distração, que seja um levante, que seja uma discussão. O que você está tocando num assunto que me faz pensar que talvez em outros tempos o que vem acontecendo com o seu colega Zé Maier na Globo não teria acontecido. Não teria acontecido isso teria sido de alguma forma abafado escondido, né? Escondido. É um grande momento da voz feminina no mundo em todos os aspectos. E eu acho que em todos os universos, mesmo os universos em que a gente julga como pessoa, isso é certo, isso é errado, a prostituição é certa, a prostituição é errada, né, assim, o racismo, não importa, assim, essas liberdades individuais cada vez mais estão sendo libertadas e liberadas, e essas vozes sendo ouvidas. Isso é uma coisa magnífica desse tempo, onde você tem Trump, onde você tem uma série de outros movimentos terríveis acontecendo, né? Isso pra mim é uma alegria, assim. Ô Maiana, o canário da Fernanda Montenegro nos contou que antes da novela você passou uma temporada nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouco sobre as experiências que você teve por lá e falasse um pouco como que tá a cena artística nos Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump. O que você conseguiu depreender ali da observação morando lá? Eu morei os últimos 4 anos em Nova York e eu fui lá para estudar, para trabalhar, fiz séries, fiz peças lá, fiz 2 peças off-Broadway, fiz filme. Para mim foi uma experiência incrível, porque me desafiou muito, tipo, fazer duas peças e tá lá no teatro em cartaz, falando um texto, Cowboy Mouse, do Sam Shepard. Para mim foi um movimento como se uma outra universidade, assim, sabe, você renascer. E Nova York tem uma coisa de ser a última fronteira do planeta em uma série de coisas, assim. O mundo inteiro tá lá, as pessoas não interessa quem você é, você, né, você tem que ser bom naquilo, não importa o que você faz, do pastel, de um docinho na rua até um restaurante, você tem que ser bom, então isso te provoca muito a crescer. Para mim foi um período incrível. Eu trabalhei também na Argentina, no Uruguai, e tive uma visão assim, interna como ser humano que me fez crescer bastante. Fiz uma série na Argentina que estreia agora, Encerrados. Fiz outra no Uruguai também, El Hipnotizador.
Fiz esses filmes ID Fix e fiz 2 peças lá que foram, pra mim, foi um grande processo incrível de aprendizado e outra Nossa, E é diferente, a pronúncia dela, eu não vou mais falar uma palavra em inglês nesse programa. E nem espanhol, desculpa aí. Pedi pra ela gravar pra mim, e a partir de agora é ela quem vai falar. Eu queria saber se tem diferença da indústria ainda. Aqui, a gente elogia pra caramba a Globo tem prêmios internacionais, e a gente sabe da qualidade que tem. Mas quando você trabalha nos Estados Unidos, que a gente sabe que é a referência em audiovisual, em outros mercados, você ainda sente muita diferença? Sim. Ou é muito parecido? Sinto muita diferença. Primeiro, assim, acho que tem uma questão do profissionalismo. Você vai fazer um teste, por exemplo. No teste, você recebe quem é o produtor, quando vai ser gravado, quando você vai... Assim, já no teste você já tem tudo. Eu acho que existe um entendimento também da atuação para cinema. Lá eu fazia parte de um coletivo que chamava Apartment 929, que era um coletivo de cinema, onde a gente toda semana se reunia, estudava cenas. Então a gente tinha escritores, diretores, atores, e a gente se experimentava. Era na casa de uma atriz maravilhosa, que, enfim, no Chelsea. E a gente se encontrava, porque quando você trabalha, você meio que tem que dar um resultado. E quando você se experimenta, não, vamos trabalhar agora a oralidade, vamos pegar os textos da comédia dos anos 40, vamos pegar Tarantino, vamos se explorar e pegar esses textos que a gente escrevia, melhorar. Então, acho que existe um desejo... O exercício. E o entendimento, assim, também da interpretação para o vídeo, que muitas vezes no Brasil, o Brasil tem uma grande formação teatral, e uma grande formação, assim, de grandes atores, mas a gente, no Brasil, um pouco aprende... fazer televisão na raça, fazendo, né? Entendendo fazendo. E mesmo os preparadores preparam muito o aspecto psicológico da personagem, outros aspectos. E o aspecto da câmera, ele é um pouco negligenciado no Brasil. Acho que nos Estados Unidos ele tem um entendimento disso, assim. Mas, de alguma maneira, assim, o Brasil também tem coisas incríveis. Então, acho que tem que beber das duas fontes. O que você acha que o feminismo brasileiro tem que aprender com o feminismo norte-americano? Olha, eu acho que o Brasil tem uma experiência de liberdade, amor, uma experiência corporal, sensorial, de liberdade muito grande. E isso, às vezes, é visto, por exemplo, como mulher, existe um excesso de sensualidade, né? Quando o estrangeiro pensa na mulher brasileira, ele pensa no carnaval, ele pensa, né? Um dos meus projetos, assim, e as mulheres americanas têm uma certa... tem uma força da ideologia, tem uma força que vem de outra natureza. E acho que um dos meus projetos nesse sentido era levar o texto do Joe Bilac, que era um autor brasileiro, para Nova York. Eu queria que eles conhecessem o teatro brasileiro, conhecessem a mulher brasileira, terem outras referências, né, do que é a mulher brasileira. Que acho que lá fora as pessoas conhecem muito, assim, de alguma maneira, o Cidade de Deus, outros filmes brasileiros, a dança, o Grupo Corpo vai muito, mas o teatro, ou a opinião das mulheres brasileiras não existe muito lá, fora da ideia, assim, essa ideia do mito, né? Então, eu acho que existe também uma inteligência do corpo, existe uma inteligência narrativa que a própria Carmen Miranda trouxe como ícone, mas que hoje já é bem diferente. Hoje a gente tem mulheres que têm um outro alcance no Brasil e outras opiniões. E acho que tem um espaço muito aberto para as pessoas conhecerem mais disso. Assim. Fala, Vini. Mariana, como que começou a sua carreira de atriz? Você sempre quis ter isso como profissão? Não, eu queria ser astronauta. Aquela sonho de criança. Eu estudava astrofísica, fiz um curso de astrofísica quando era criança. Poderia ter feito quiz do espaço. Exatamente, eu adoraria vestir essa sua jaquetinha mara. A gente tinha um quadro aqui, o quiz do muito tempo atrás. Eu ia com a minha irmã, ela dormia no planetário, eu ficava lá horas, porque era astrofísica. Estudei astrofísica. Eu fiz um intercâmbio quando eu tinha 16 anos nos Estados Unidos, aí comecei a fazer aulas de física. Queria muito estudar astrofísica mesmo. Aí, por acaso, nesse mesmo intercâmbio, uma cidadezinha pequena da Califórnia, eu tinha 16 anos, a counselor da escola falou: você não quer fazer uma aula de teatro, drama class? Eu falei, vamos lá, né? Aí eles estavam montando uma peça do Arthur Miller, As Bruxas de Salem. E aí eu fiquei tomada por como um texto. Eu vi o texto escrito assim, ele se tornava um corpo e tocava as pessoas, e se tornava realidade, movia a sensorialidade, as mentes. Eu falei, isso é mágico, né? Isso é muito lindo.
E aí eu comecei a estudar direção, maquiagem lá, enfim, fiz o curso na Universidade de São Francisco depois. Mas foi um pouco por acaso, assim, não foi uma coisa que eu tinha pensado. Aí depois eu falei, não deu, acho que eu vou ser isso mesmo pro resto da vida. A gente tá aqui no Morning Show com a hipnotizante Maiana Neva, e eu digo hipnotizante, vocês já vão logo pensar, beleza, estonteante da mulher. Não, mas hipnotiza porque é muito maluco ouvir você falando com a paixão que você fala, e a gente fica ouvindo. Eu não sei se eu perdi, ou se eu tava muito hipnotizado, mas quando o Vini te perguntou, esse sotaque vem de onde? De pai e mãe. De onde são pai e mãe? Eu sou de Campina Grande, eu sou paraibana, do Agreste da Paraíba, originalmente. A gente percebe a força desse sotaque. E Edgar, para por favor com o eufemismo, embora sejamos todos fiéis às nossas mulheres, estamos todos apaixonados aqui, essa é a grande verdade. A nossa claque feliz e alegre. Tô nessa também. Aplaude, É isso, adoro estar aqui, gente, um prazerzão. Nossa, que delícia. Podemos seguir? Vamos lá, gente. Quem quer perguntar? Eu tenho um textão aqui que eu fui incumbida de fazer, vou fazer agora. Maiana é formada em filosofia, queridos. Olha aí, que coisa. Continua com os aplausos até o final, por favor. Em 2001... então vai aplaudir. Sem parar. Em 2001, lançou o seu primeiro livro para crianças, intitulado Sofia, sobre as descobertas vividas na infância. Ela também é ex-Miss Paraíba, senhor Edgar. Pois é. Então a gente vai fazer uma pergunta lá vem muito boa pra ela agora, entendeu? Vai ser bom pro pessoal que quer ser Miss Universo. Vamos focar agora, vamos aumentar o rádio. Maiana, o que Platão pode ensinar ao mundo de hoje? Cite alguns pré-socráticos na resposta. Obrigada, estou aguardando. Olha, eu vou pegar Platão e vou tirar dos pré-socráticos, vou jogar pra Ásia e vou levar pro pensamento seguinte. O Platão fala muito assim da projeção, né, das ideias, que tudo é uma grande projeção, né? E eu gosto de falar da natureza da mente, que acho que a gente não percebe o quanto, tirando isso de Platão e trazendo para uma coisa que a gente pode de fato usar, a filosofia prática, o quanto da nossa realidade é criado pela nossa mente, né? E nesse momento do mundo, onde a gente vive situações onde a gente olha ao redor e fala, meu Deus, o que fazer para mudar isso, né? Não adianta... Brasileiros. É mudando a nossa mente que a gente muda o nosso mundo. A gente não percebe o quanto a gente é partícipe na criação do mundo. O quanto a nossa mente, que é essa natureza clara, sem forma, que o Platão fala, sem cor, ela gera luminosidade na realidade e joga e projeta sobre aquilo o significado que a gente quer. Então as coisas não existem do seu próprio lado, né? Então você, por exemplo, ama alguém e acha que aquela pessoa é o amor. Ai, conheci uma pessoa, tô super apaixonada. Mas se aquela pessoa fosse o amor do seu próprio lado, toda vez que aquela pessoa aparecesse, todo mundo veria o amor, né? Então, assim, o amor é projetado pela sua mente. Então, acho que é isso, assim, a gente tem a potência de transformar a nossa realidade e de colocar nela o que a gente quer. Então, transforme sua mente, transforme seu mundo. Maiana, queria falar desses dois trabalhos que você já mencionou, inclusive, que está na série Ela é Hipnotizadora, da HBO, e... vai estrear em fevereiro também, né? Não, em fevereiro... Ela é Hipnotizador estreou agora, dia 29, na HBO na América Latina. E Rotas do Ódio, que vai estrear em fevereiro, né? Pelo Universal Channel. Conta um pouquinho desses dois trabalhos rapidamente pra gente. Foram dois trabalhos incríveis. Eu queria... Hoje, inclusive, é uma data maravilhosa, porque hoje o Ela é Hipnotizador estreia nos Estados Unidos. E estreou dia 29 aqui na América Latina inteira, no Brasil e em todos os países da América Latina. O Hipnotizador é uma série maravilhosa do Pablo de Santis e é uma viagem, assim, sobre... que acho que é uma reflexão muito interessante sobre a realidade, que fala um pouco de uma sociedade adormecida e do hipnotizador que vem e começa um pouco a despertar as pessoas, né? Foi filmado no Uruguai, em Montevideo, em uma cidade do interior que chama Fraiventos, uma equipe toda uruguaia, argentina. Eu trabalhei com atores que eu amo, que é o Daniel Handler, que eu era fã, o próprio Leonardo Sbaraglia, ai meu Deus, o do Almodóvar, esqueci o nome dele, vou lembrar. E atores que eu amava, assim, que eu era fã, e contracenar com esses atores pra mim foi, assim, incrível, assim. O nível de técnico, o nível de humanidade, como eles trabalham o subtexto, né? Todo o filme argentino é tão escolhido para os atores, para o roteiro, para o subtexto, assim, sem subterfúgio. Foi incrível, morei no Uruguai 3 meses.
toda a equipe espanhola, tomar um chimarrão, que eu sou bem nordestina, nunca tinha tomado chimarrão. Então fica el matecito todo el tiempo, é aquele charme uruguaio, foi maravilhoso, maravilhoso. Fala, Paulinha, pra gente fechar. Eu fiquei assistindo muitas entrevistas da Maiana e fiquei impressionada com um texto que ela deu, não lembro pra quem foi, um negócio que você escreveu e parece que falou aí para um governador sobre a mulher paraibana. Ah, foi. Você sabe de cor isso? Você manda agora pra gente? Como assim, parece que foi pra um governador? Eu não lembro, eu sou disléxica, sabe. desculpa, eu não tenho essa assertividade. Eu sei que o que importa é esse texto que ela vai dar agora, porque eu fiquei impressionada, porque primeiro que ela falou lá, do nada, inteiro, você vai ver, eu que sou disléxica, fico feliz de ver que alguém consegue decorar as coisas. E segundo, porque é incrível, acho que foi pro jogo que você falou, pra quem? Foi, na verdade, foi assim, eu tinha... eu sou apaixonada por literatura e poesia de cordel e eu viajei, eu lembro, era Miss, que eu fui, o negócio de ser Miss foi um fiasco, eu sou um fiasco nessas questões de qualquer organização, e aí tinha que viajar, encontrar em Brasília, tinha encontro das Miss, e minha mãe, todo mundo fazendo um esforço danado pra eu ser Miss, porque eu era um fiasco, esquecia tudo. Aí tinha trazido umas flores brancas, a Paraíba oferece, que claro, eu esqueci no hotel. Aí cheguei lá, improvisei, falei, olha... Você não tinha que entregar, né? Não tinha que entregar. Eu falei, eu vou lhe entregar uma coisa que não tem preço, que é a cultura do meu estado, que era uma poesia que eu tinha escrito no avião. Falei, eu vou falar, porque é isso. Que massa. Que é um cordel, que chama Cordel da Mulher Paraibana. É assim, da aridez da terra, ao âmago da alma, a mulher nordestina, labaredas acalma, em seu seio materno, que o canto da beleza enseja, o céu ilumina e a vida pedreja. Seu olhar felino, destemido roseiral, endomado sob a flâmula da natureza imortal, determinado, ousado, visceral. Permita-me anunciar ao espaço sideral, ao mundo inteiro, a imensidão de teu ventre nesse cordel estradeiro. Ana, Maria, Joaquina, Magdala, Eulália, Severina. Sob a sutileza de tua força feminina, o meu coração é invadido por inefáveis labaredas. Mostra, Paraíba, esse Brasil, tua grandeza, afluente de força, 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 e tão rara beleza, e inspira-me nos caminhos teus, pois, mulher paraibana, tu és a face feminina de Deus. Nossa senhora! Desculpa, Edgar, se a minha pergunta não fez sentido e foi maravilhosa. Perdeu rolando boldrin. Segurei o queixo aqui. Não é? Eu fiquei chocada. A gente teve esse agradabilíssimo papo com Maiana Neiva, que é atriz, que tá com a gente aqui, dividindo um pouco dessa experiência e da vida com a gente aqui no Morning Show. Maiana, mais sorte pra você. Não precisa ver competência, não precisa de sorte muitas vezes. Mas eu queria desejar tudo de bom pra você, tudo de melhor. E eu acho que você pode, sim, já que você falou que é um desastre de Miss, sendo Miss, pelo menos se despedir com a gente com aquele tchauzinho clássico. Eu aprendi. Estamos sendo filmados. Estamos sendo, o ambiente está sendo filmado. Olha, nem jeito aí que eu tenho brasileiro. Esses vídeos aqui pegando essa mulher maravilhosa. Ganhei uma amiga, desculpa. Eu ganhei muito mais abraço que qualquer pessoa dessa bancada. Maiana, obrigado, Obrigada, viu, querida? Gente, prazerzão estar aqui. Beijo enorme pra você. Prazer nosso. Agora 11h01, horário de Brasília. Quer dizer que tem jogo do Brasil, Vini? Tem, você sabia, não? Eu perguntei pro Silvio Santos, mas não ele. É o Lazzaroni, o técnico? Tem jogo rolando, estamos no intervalo e o primeiro tempo movimentado, viu, Edgar? 3-0 para a seleção brasileira. Caramba! O primeiro gol marcado com pênalti marcado pelo recurso eletrônico. Olha só, tecnologia chegando realmente no futebol. O Neymar fez. Depois ele perdeu um outro pênalti, mas o Marcelo com um golaço e o Gabriel Jesus estão decretando por enquanto a vitória da seleção brasileira sobre o Japão por 3-0. Esse jogo que acontece na França, de Garim Lili. Tá no intervalo, então. Tá agora. No intervalo. 3-0 já. Isso. Bom, e parabéns ao Nilson César, completa hoje 56 anos de vida. Você tá brincando, é mesmo? Maior narrador do Brasil. Olha parabéns, aí. Aplausos para o Nilson César. Muito obrigado. Tira esse mito nisso. Foi igual? Essa foi igual. Só muito obrigado. Gol não dá. O esporte em discussão. Vai, fala com o Vampeta. Vampeta. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Sustentabilidade é? Olha, tem de tudo por aqui. Tem dica,
Por exemplo, a Tainá Mello com a básica, né? Não jogar lixo na rua. Aí teve um outro cara que mandou Tipo também educação, né? usar os dois lados do papel sulfite, né? Tipo, imprimiu na frente, pode imprimir atrás, pode usar de rascunho. Umas coisas básicas. E tem gente indo mais longe, como, por exemplo, eu não sei ler esse nome, Losnau Gott, que diz que sustentabilidade é o SBT ficar reprisando várias vezes a mesma novela. É um outro tipo, né? De não sei se aplica. Mas também tem o pessoal da zoeira aqui na tag. Vamos lá, vamos subir a tag. Hashtag sustentabilidade até o final do programa, se a gente entrar para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio para vocês. Boa, Paulinha. A gente tá falando de sustentabilidade no Twitter porque a nossa convidada de agora carrega essa bandeira com muita desenvoltura, aliás. Ela é defensora da campanha Mares Limpos da Agência ONU Meio Ambiente e idealizadora do movimento Menos um Lixo, que propõe uma vida mais sustentável com base principalmente na redução do consumo de descartáveis. Fê Cortez, muito bem-vinda. Bacana te receber aqui no Morning Show. É um prazer estar aqui, gente. Eu tô bem feliz porque poder falar dessa pauta, que é a minha paixão, sempre me dá muita alegria, e poder voltar pro rádio também me dá muita alegria, né? Você é radialista, então, também, como todos nós aqui? Eu tive uma experiência de uns 4 anos fazendo um ao vivo de cultura lá no Rio, que era muito legal. Que bacana. Olha lá, vamos começar o nosso papo aqui já pelo lado mais quente, digamos assim. Hoje você está lançando o seu canal no YouTube, o Dicas da Fê Cortez. Dá para adiantar algumas dicas pra gente aqui? Então, no Dicas da Fê Cortez, a ideia é que cada episódio semanal eu fale sobre uma dica prática. Hoje o tema é lixo zero. O que é lixo zero? Tem se falado muito sobre lixo zero. O caminhão da Conlurbia no Rio vem escrito lixo zero. E o que é lixo zero, né? Assim como o que é lixo zero, a gente vai falar de fralda reutilizável, que é o tema um pouquinho mais polêmico, do kit que a gente pode andar na bolsa para reduzir o descartável, de como trocar o sabão em pó por sabão mais natural em casa. Então tem um pouco de tudo. Mas todas as dicas são fundamentadas em como a gente pode, na prática, reduzir o nosso consumo de lixo e principalmente de plástico e de descartável, que hoje é um grande problema ambiental, né? Você tem esse número per capita, digamos assim, de volume de lixo? Porque uma vez eu ouvi, já tem um tempo isso, e é sempre assustador, assim, o que a gente individualmente produz de lixo em um ano. Né? Em um ano a gente produz, numa cidade como Rio e São Paulo, quase meia tonelada. É 1,5 kg de lixo por dia. É muita coisa. Porque é o por nosso pessoa. Por pessoa. Porque é o nosso lixo direto, aquele que a gente vê, tipo o copinho descartável, né? Que a gente não embalagens longa-vida, essas... E o lixo que está por trás na indústria para aquilo que a gente consumiu ser produzido. Então, nessa conta do Ministério do Meio Ambiente, é 1,5 kg de lixo por dia. E em outras cidades que não são capitais, que o consumo é menor, é 1 quilo. Mesmo assim, é muito alto o número, a quantidade que a gente gera de lixo, né? Eu vi um vídeo seu no YouTube que você fala exatamente do experimento da história do copinho. Queria que você contasse essa história. Eu ganhei um. A gente ganhou Você aqui, ganhou? incrível. Mas ela começou com o copinho dela lá, fazendo meio um teste, e aí ela chegou em alguns resultados surpreendentes. Porque às vezes a gente acha que nosso esforço individual, não vale nada, né? A gente fala, eu vou ficar fazer, aqui sem usar meu ninguém copinho, faz, e daí? né? Queria que ela falasse um pouco desses resultados, porque eu achei os números muito incríveis, assim. Pois ao menos o lixo nasceu como um desafio pessoal meu, para mostrar para as pessoas justamente o poder do indivíduo. A gente, como ser humano na sociedade, é muito desempoderado do nosso poder individual, né? A gente acaba sendo muito massa de manobra de tudo e a gente é desencorajado a olhar pra gente como realmente agentes de transformação da sociedade. E aí eu comecei a usar o copo descartável depois que assisti o Trashed, que é um documentário que Jeremy Irons percorre vários lugares do mundo, vendo pra onde vai nosso lixo. E aí eu vi que o assunto era muito sério e que, na verdade, o lixo era só resultado do nosso consumo. Então, se a gente mudasse o nosso consumo, a gente consegue mudar essa situação que a gente vê por aí. E eu resolvi contar quantos copos descartáveis eu ia deixar de usar andando um ano com um copinho na bolsa, que não era esse veio depois dessa história, era um copo de metal que eu comprei na internet, que também era retrátil, para poder ser bem pequenininho e andar na bolsa. E foram 1.618 copos em um ano que eu economizei. Durante esse um ano eu desafiei várias pessoas. A Nanda Costa, que foi minha primeira desafiada, no set de gravação, economizou 99 copos em uma semana. É muita coisa. Muita coisa. O Brasil consome 720 milhões de copos descartáveis por dia. E é um lixo que não é reciclado no Brasil, porque não tem valor de reciclagem esse plástico do copo. Sim. Então, assim, mesmo quando a gente separa, ele não vai para reciclagem. Então, realmente a gente precisa mudar nossos atos e entender que, assim, eu, sozinha,
1.618 copos. Imagina 10 pessoas juntas. Sim. Imagina 1 milhão de pessoas juntas. O que representa isso, né? Ô, Fê, esse trabalho de conscientização que você faz é muito difícil no Brasil de hoje. Existe uma dificuldade de abordagem mesmo com aquelas pessoas que acham que sustentabilidade é uma besteira, é uma bobagem, que não ajuda nada. É complicado você querer ajudar nesse sentido? Eu acho que, assim, tem sempre essas pessoas que falam, justamente essa, mas você sozinha não vai mudar nada. Isso. Aí eu falei, bom, me espera daqui a um ano pra eu mostrar que eu sozinha posso fazer um pouquinho uma diferença, né? Tem gente que não acredita, mas a maioria das pessoas entende o problema quando você começa a explicar, só que não sabe como fazer pra mudar os hábitos. Esse é o maior dificultador, assim. O que eu faço na prática? Que algumas coisas dependem de uma estrutura da sua cidade, da coleta seletiva, da cooperativa de catadores, de ter reciclabilidade, né, naquele material. Mas o que eu faço na prática? Como é que eu começo? Por isso até a ideia do canal, né, do Dicas da Fê Cortez e do Menos um Lixo desde o começo, que é dar dicas práticas. A gente pode falar do problema, mas como é que a gente resolve? Como é que a gente dá um passo a mais e resolve esse problema, né? Então eu acho que hoje mudou, desde que eu comecei há 3 anos, o Menos um Lixo foi lançado dia 1º de janeiro de 2015 e mudou muito desde que eu comecei esse cenário e até a receptividade das pessoas, o número de perfis no Instagram que falam sobre isso, o número de assuntos relacionados, publicações, espaço em revistas, espaço na TV, espaço na rádio, eu tô aqui, né? Então eu acho que a consciência vem aumentando porque também a gente está com um prazo um pouco apertado para mudar os nossos hábitos se a gente quiser continuar existindo como ser humano neste planetinha. Peraí, tu fala, Tonho ali. Ô Fê, tá fazendo algum tempo uma revista Galileu pediu para eu viver ecologicamente correto em São Paulo por quase 3 meses. Aí eu falei, por onde eu começo esse assignment? Começo pela engenharia reversa. Aí eu fui atrás dos carroceiros que pegam lixo e eles têm aquelas centrais de reciclagem que eles fazem manualmente. Para o meu espanto, há pouco mais de um mês eu vi em todas as televisões que a Prefeitura de São Paulo estava desarticulando esses centros de carroceiros, falando que é ilegal e por aí vai. Mas a minha percepção são justamente esses carroceiros que as pessoas reclamam que param o trânsito, etc., que são os caras que estão reciclando aquilo que a grande burguesia branca acaba jogando de qualquer jeito. O que você acha da figura do carroceiro? Hoje um dos grandes agentes de transformação e de agentes realmente de que a reciclagem seja possível é o carroceiro e o catador. A gente tem no Brasil uma realidade de 98% de reciclagem de alumínio, por exemplo, que só é possível por conta da figura do catador e do carroceiro. Então ele é fundamental ainda hoje, que a gente não tem um programa sério de educação ambiental, que o governo, as prefeituras, os estados não investem nisso, e isso é um fato na maioria das cidades. E são essas pessoas que, eu não sabia dessa notícia, é bem chocante, que fazem realmente essa triagem e essa tão importante que é essa ligação entre a gente, os consumidores, e o nosso lixo pós-consumo e as indústrias de reciclagem. As prefeituras começam a se articular, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha um projeto grande para a prefeitura fazer 6 centros de triagem. Eles só construíram um porque eles não conseguiram capturar material reciclado suficiente para que o projeto do BNDES avançasse por conta das contrapartidas que eles tinham que entregar. Então a gente ainda precisa muito dessa figura, porque a gente não pode contar só com o consumidor para voluntariamente levar os seus lixos em pontos de coleta e para voluntariamente separar, porque às vezes tem gente que nem separa, né? Sabe o que eu ia te perguntar? Você acha que a conscientização e a educação são mais importantes que, por exemplo, quando aqui em São Paulo eles estabelecem que não pode mais se entregar sacolinha de plástico? Acho que as duas coisas são importantes. Porque eu acho que uma parte é responsabilidade, sim, da mudança de legislação. Porque os números são muito absurdos. Então, se a gente esperar que as pessoas se conscientizem, por exemplo, em relação ao copo descartável, que são 720 milhões por dia, a gente não vai conseguir chegar nesse número necessário no tempo que a gente tem. Então, a gente precisa andar junto. A conscientização para engajar as pessoas e essas mudanças estruturais de legislação para que a indústria se adeque e para que as pessoas tenham um pouco de restrição
a esse consumo, né? Porque o consumo está desenfreado em todas as áreas e é esse consumo que gera o lixo. Então, eu acho que as duas coisas são muito importantes. A educação ambiental, a conscientização e também os programas de governo que reduzem, que fazem com que, de alguma maneira, esse custo ambiental seja passado para os produtos. Porque a grande questão hoje é que nenhum produto, basicamente, paga o seu custo ambiental. Então, a gente vê, por exemplo, o plástico ele é tão barato, o descartável, porque ele não paga o custo ambiental dele. A gente, como sociedade, é que paga e divide essa conta. Então, precisa sim haver uma mudança de legislação em relação a vários setores, né? Eu dei só o exemplo do descartável porque é o mais fácil da gente ver de como a gente impacta, né, no dia a dia. A gente está conversando aqui com a ativista do meio ambiente, Fê Cortez, no Morning Show. Já voltamos nesse papo agora 11h19, horário de Brasília. A gente está recebendo aqui no Morning Show, para um bate-papo, a ativista ecológica Fê Cortez. Fê, eu falei aqui ao te apresentar sobre esse projeto Mares Limpos, que é da agência ONU Meio Ambiente. Você é uma carioca nascida de frente para o mar, aquele mar maravilhoso do Rio de Janeiro, como poucos lugares no mundo, né? Não é à toa que é a cidade maravilhosa e aquela costa é incrível realmente. Esse litoral aqui do Sudeste é uma coisa fantástica. Eu me lembrei de matérias recentes que eu li, vi reportagens na televisão também, e tá aí também na internet, para quem quiser ver, daquelas verdadeiras ilhas de detritos plásticos no Oceano Pacífico, né? Que se formam e que vão caminhando pelo globo, né? Pelas correntes marítimas. De alguma forma, esse teu projeto no Mares Limpos procura combater esse tipo de situação, e o que fazer nesse sentido mais global, porque agora a gente falou de ações individuais, né, do que a gente pode fazer a diferença no dia a dia relacionado a esse tema. Agora, e sobre essa questão, por exemplo, são toneladas que formam verdadeiras ilhas de detritos flutuantes. Foram essas ilhas que me fizeram criar ao Menos um Lixo, porque de todo o filme do Trash, o que mais me chamou a atenção é isso. Na verdade, o que acontece? O oceano é um só, ele está interligado, então o lixo que vai das costas, ele se forma porque tem uma corrente que faz tipo um redemoinho para baixo e concentra esses resíduos ali. Resíduos de plástico que não se degradam, não se deterioram, vão ficar para sempre em pequenos pedaços. Os peixes comem esses resíduos achando que é alga. Sim. E aí eles morrem. As tartarugas, as aves marinhas. E aí, por conta desse problema ambiental, a ONU Meio Ambiente resolveu fazer pela primeira vez um tema global de oceanos, de combate ao lixo nos oceanos, focado principalmente no plástico. Porque o plástico, se a gente não mudar os nossos hábitos de consumo dos descartáveis, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos em 2050. E 2050 é amanhã, é muito perto. 99% de todas as aves marinhas vão estar contaminadas de plástico, já vão ter comido plástico, confundindo com peixe. Então, o Mares Limpos, ele é uma campanha que ele tem 3 vias principais. Uma, conversar com o público e falar sobre essas dicas práticas, dicas como eu falei do Menos um Lixo, e principalmente focada nos descartáveis. Só pra gente ter uma ideia, a gente já produziu no planeta mais de 8 bilhões de toneladas de plástico. A gente já descartou mais de 6 bilhões. Então, é muito alto esse descarte de como a gente usa essa matéria-prima. O outro viés é fomentar políticas públicas. Então, aconteceu no Rio essa semana o primeiro seminário nacional de lixo no mar, com a presença do ministro do Meio Ambiente, com órgãos públicos, para discutir como é que a gente pode fazer como legislação para bloquear esse lixo de chegar nos oceanos. Porque, como você falou, é um problema global. Às vezes, a gente está recebendo lixo aqui da China e enviando o nosso lixo para outras praias, porque vai na corrente. Sim. Então, isso também é um projeto global. Já são 40 países signatários. O Brasil é signatário do Mares Limpos. E a outra coisa é conversar com a indústria. A gente tem muitos problemas, como pellet, como microesferas de plástico, que a legislação tem que mudar com a indústria. Então, são essas 3 frentes para mudar o problema globalmente. Certo, o lixo realmente é um problema urgente. Eu acho que essa situação que você coloca acaba até enfraquecendo aquela expressão conhecida, né, os ecochatos, né? Os ecochatos estavam olhando, antevendo esse problema aí, e que o crime muitas vezes acontece nessa área de países enviando lixos, por exemplo, hospitalares, para outros lugares, para outros países, né, em containers, navegando pelos navios aí em todos os oceanos. A gente convidou a nossa audiência, Fê, para mandar
aqui também pequenas atitudes que eles no dia a dia tomam, né? No sentido de tentar transformar isso aqui num lugar melhor. Vamos ouvir. Bom dia, Jovem Pan Morning Show. Aqui é Saulo, da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais. Sou professor e biólogo. O que é sustentabilidade? É usar os recursos hoje pensando no futuro. Ou seja, é não acabar com tudo agora. E, sobretudo, pensar no consumo. O consumismo é o grande problema do resíduo, é o grande problema ambiental de hoje em dia. Bom dia a todos, bom final de semana. Aí, ó, é o nosso ouvinte participando. É isso, é o consumo. Tá tudo no consumo, gente. Mudando o consumo, a gente muda o mundo. Olha aqui, tem mais uma, vamos ouvir. Gente, meu nome é Fernanda, de Botucatu. Acho que sustentabilidade tem que começar dentro de casa. Aqui a gente separa o nosso lixo e procura comprar coisas que nós sabemos que seja produzida de maneira sustentável. Beijo pra vocês, quero a caneca que amanhã é meu aniversário. Beijo, vamos ouvir mais uma na sequência e você comenta as duas, Fê. Olá, galera do Morning Show, bom dia. Aqui é o Jair de Caraguatatuba. Eu acho que ser sustentável é não jogar esgoto nos rios. Bom dia a todos aí. Tem um problema estrutural, né? Da gente jogar tudo pros rios, né? Sujar os mananciais, né? Tem esse problema de comportamento. A gente ainda acha que o rio é uma lixeira. Porque quando a gente joga, some, né? Vai embora. A lixeira, que é um buraco negro, amarrou o saquinho, jogou num lugar, acha que aquilo tem fora, vou jogar fora. Gente, não existe fora. A gente ainda não tá enviando pra Marte o nosso lixo. Então, assim, fora não existe. Assim como o rio, você vai jogar, ele vai chegar em algum lugar. E vai chegar no mar. Eu acho que, assim, as pessoas, elas associam muito a sustentabilidade a separar o lixo. E a gente tava conversando com a Paulinha aqui no intervalo. Existe uma grande diferença entre separar e aquilo ser reciclado. Uma coisa é o material ser reciclável, a outra coisa é ele ser reciclador. O que significa isso? Ser reciclável é ter características que permitem que ele possa se transformar e voltar para a indústria. O isopor, por exemplo, não é. Apesar dele ser, a reciclagem dele não acontece. A outra coisa é, a gente tem demanda por aquele material, porque se não tiver quem compre, não tem reciclagem. É um mercado. É um mercado, inclusive, que tem várias questões estruturais, mas às vezes a gente consome, separa o nosso lixo e fala, beleza, separei o lixo, fiz a minha parte. Sim. Você não fez, porque aquilo não vai ser reciclado. Então, a solução mesmo é reduzir. No canal, né, no Dicas da Fê, que é no meu YouTube, lá do Menos um Lixo, tem várias dicas práticas, porque não adianta só a gente continuar consumindo do jeito que a gente consome, achando que a reciclagem vai resolver. Não vai, a gente tem que realmente mudar um pouco os nossos hábitos. Infelizmente, Fê Cortez, nosso tempo acabou. Queria te agradecer esse papo aqui agradável no Morning Show. Parabéns pelo teu trabalho e vamos que vamos, né? Eu que agradeço, gente, foi ótimo, adorei estar aqui. Pra quem quiser saber mais, o site é o menosumlixo.com.br, o Instagram também é Menos um Lixo, tudo com numeral, e o meu é o Instagram, é o @FeCortez, lá tem todos os links pro canal da Fê, e é isso, gente. Além do canal que você tá estreando no YouTube, o Dicas da Fê Cortez. É isso, Dicas da Fê Cortez. Fala bem, Edgar. Fala bem. Toma cuidado, meu irmão. Fala bem, sim. Mas rádio não é mais pra mim, não, gente, é isso. Valeu, querida, obrigado, viu? Obrigada Fê Cortez com a gente aqui, ativista ecológica aqui no Morning Show, conversando com a gente nessa sexta-feira. Bom, vamos lá, fechando a lojinha, né? Vini, quem é que tá do nosso cast aí pra dar o prêmio? Vamos ver. Não é o Raul Gil, não, hoje a gente não quer. Raul, segura aí. Pode ser eu. Casão, vai, Casão. Vai. Chegou, o Japão fez o gol, meu. Mais um? Não, 3-1 então. 3-1. Presta atenção, você não sabe que... Depois eu que não sei fazer conta. Quantos por cento tem de chance do Brasil de... 120. 120. É a Fernanda vencedora. Tá bom. Obrigado, Fernanda, por participar com a gente aqui, mandando mensagens pro nosso WhatsApp. Obrigado a todo mundo que interagiu com a gente nessa manhã de sexta. E a gente volta na segunda, a partir das 10, aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau.